Hoje eu vou te ensinar um dos recheios mais famosos e tradicionais da confeitaria e que não pode nunca faltar no seu cardápio. E é o recheio de coco. Ele que é super versátil, pode ser usado em diversas montagens, combina com vários outros sabores e é uma delícia! E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Então, para começar a receita, eu coloco aqui na panela uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, meia garrafinha de leite de coco, um pacote de 100 gramas de coco seco em flocos. E eu gosto de usar este coco aqui, que ele tem flocos maiores, são fiapos maiores. Eu acho que fica um recheio mais gostoso do que se usar o coco ralado, que são fiapos, pedacinhos menores. E aqui eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando o açúcar porque esse coco, ele é integral, ou seja, não é aquele úmido e adoçado. E se ficar sem o açúcar, somente o leite condensado não é capaz de dar um sabor mais gostoso, um pouquinho mais doce para o recheio. Fica um recheio muito sem graça. A não ser que você faça ele numa combinação, usando um outro recheio que seja mais doce. Mas ainda assim, eu acho que essa quantidade de açúcar não deixa ele super doce ou enjoativo. Mas se você estiver em dúvida e não quiser colocar ele, pode deixar de fora da receita ou depois que estiver cozinhando o recheio, lá no final você pode provar e aí você tira suas conclusões. Se você achar que precisa mais de açúcar, você coloca, e se você achar que não precisa nem colocar pouco açúcar, deixa sem mesmo. Agora eu misturo tudo e vou cozinhar este recheio no fogo médio até ele atingir uma consistência um pouco mais firme, só que bem cremosa. Se você quiser colocar alguns cravos, cravo da Índia sequinho aqui, você pode colocar também, se você gostar. Só lembra mesmo de controlar essa quantidade que você coloca para depois lembrar a quantidade que você tem que tirar do recheio quando ele estiver pronto. E aqui eu já estava me esquecendo de colocar uma colherzinha de chá de manteiga. Sempre gosto de colocar a manteiga em recheios cozidos, porque é uma fonte de gordura que traz mais cremosidade para o recheio. Agora sim, eu cozinho o recheio sempre mexendo, e eu sempre gosto de usar uma panela grande, apesar da quantidade de recheio ser pequena, porque esse é um tipo de recheio que espirra um pouco quando ele começa a ferver, quando ele começa a borbulhar. Então, se você coloca numa panela muito pequena ou num tamanho próprio para essa quantidade de recheio, é perigoso se queimar, porque começa a espirrar bastante mesmo. A diferença desse recheio para um beijinho convencional, o recheio tradicional de beijinho, é que no beijinho a gente usa aquele coco seco ralado, que tem os pedacinhos pequenos, não em fiapos. E no beijinho também não vai o leite de coco. É uma versão mais simplificada, que é somente leite condensado, coco e manteiga. E nas versões um pouco mais cremosas, leva o creme de leite. Se você quiser substituir o coco seco em flocos pelo coco ralado fresco, pode também, só que aí você precisa tirar o leite de coco da receita. O leite de coco entra para repor a quantidade de umidade que o coco seco perdeu na desidratação. Se você coloca ele fresco, significa que ele já tem essa umidade natural e dispensa o uso do leite de coco. Se você colocar o leite de coco junto numa cocada com o coco fresco, forma muito líquido, muita água no recheio e demora muito mais tempo para ele chegar num ponto mais cremoso, mais consistente. Esse é o tipo de recheio coringa para você usar em diversas combinações e utilizações, em diversas montagens, não somente em bolos. Pode usar em recheios de chocotones, de pão de mel também, bolos no pote, bolos na taça, sobremesas na travessa, enfim. Pode usar em combinações de recheio de bolo com recheios de creme com abacaxi, doce de leite, ou na versão de chocolate também, fazendo a combinação de prestígio. Aqui o meu recheio já chegou no ponto, ele começa a cair em blocos da espátula
e depois que ele esfria e vai para a geladeira, ele fica ainda mais firme. Então cuidado também para não cozinhar demais aqui na panela, para depois não ficar um recheio duro. E olha que recheio super bonito, com bastante coco, não é um creme com coco, é um recheio mesmo, bem intenso, bem saboroso. E olha só os fiapos do coco, como fica mais bonito e mais apetitoso no recheio do que o coco ralado, que é pequenininho. E feito na panela grande, nem ficou espirrando ou queimando a mão. Agora eu vou tirar ele aqui da panela, transferir para um outro recipiente para ele esfriar e aí sim eu mostro para vocês o ponto dele. Agora eu cubro com o plástico em contato com o recheio e aguardo ele esfriar para utilizar na montagem que eu for trabalhar, seja um bolo, o recheio de um bombom, de um chocotone, de um pão de mel, de um cone trufado. E como a garrafinha do leite de coco vem 200 ml, mas na receita a gente só usa 100 ml, dependendo da marca, na embalagem vem falando qual o prazo de validade dele dentro da geladeira. Algumas marcas são de 5 dias, ou essa como eu estou usando aqui, informa na embalagem que é válida por 10 dias, depois que a gente abre, tira da garrafinha, passa para um outro recipiente, e ele se mantém por 10 dias na geladeira. Se por um acaso você não for usar este produto neste prazo, para não perder, para não desperdiçar, você pode congelar também. Sempre tira da garrafinha, transfere para um outro recipiente que pode ir ao freezer ou congelador e pode manter congelado por até 30 dias. E na hora que for usar o leite de coco, desce do congelador ou do freezer para a geladeira para ele ficar líquido novamente e aí você usa no seu preparo cozido. E esse é o ponto dele depois de frio. Não está gelado, ele só esfriou em temperatura ambiente mesmo. E veja só como ele é super estruturado, porque afinal de contas, depois que ainda for para a geladeira, ele vai firmar ainda mais. Então não precisa nem fazer a cinta de contenção na montagem de um bolo festivo, por exemplo. O peso final desse recheio foi de 670 gramas e é o suficiente para você rechear uma camada generosa de um bolo de 20 centímetros de diâmetro. A validade dele é de no máximo 2 dias em temperatura ambiente e na geladeira por até 7 dias e pode ser congelado também por até 30 dias. Agora me conta aqui nos comentários qual outro recheio você acha que combina bem com esse de coco. Eu, como amo ele de todo jeito, fica até difícil falar só um. Por isso que eu separei aqui na tela as 3 opções que eu acho que mais combinam com esse recheio de coco. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas, com vídeos novos. Eu vou ficando nessa, tchau, tchau!